Em 1967, no calor das transformações sociais e políticas da América Latina, Gabriel Garcia Marques publicou aquela que se tornaria sua obra-prima, 100 Anos de Solidão. A década era marcada por ditaduras, revoluções e um continente em busca de identidade. A literatura latino-americana vivia o chamado boom, quando autores como Vargas Llosa, Cortázar e Fuentes projetavam para o mundo a riqueza e a dor de nossa história. Foi nesse cenário que surgiu Macondo, a aldeia imaginária que condensaria em si os séculos de glória e tragédia da América Latina. Marques se inspirou em sua Aracataca natal, na Colômbia, e na tradição oral de sua família para construir um romance que mistura realismo histórico e magia poética. O livro acompanha a saga da família Buendia ao longo de 7 gerações, retratando o nascimento, apogeu e destruição de Macondo. Cada personagem, preso em ciclos de repetição, carrega um destino de solidão que se repete como uma maldição. Mais do que uma narrativa, a obra é um espelho da condição humana. A luta contra o esquecimento, o peso das paixões, a violência da história e a fragilidade da memória. Ler 100 Anos de Solidão é mergulhar em um tempo circular, onde o passado retorna e o futuro já está escrito. Um livro que fala da Colômbia, mas também de todos nós. Antes de seguir, curta este vídeo, compartilhe com quem busca reflexões profundas e comente o que você já sabe ou gostaria de entender sobre 100 Anos de Solidão. E não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para continuar essa jornada. A história começa com um casal que carrega em si tanto o peso da culpa quanto a força do desejo de recomeçar. José Arcádio Buendia e Úrsula Iguarán. Unidos por um casamento que desafiava o risco do incesto, eles são obrigados a abandonar sua terra natal depois que José Arcádio mata Prudêncio Aguilar em um duelo. É nessa fuga que surge a visão de um lugar novo, um espaço livre da perseguição e das memórias. Guiado por sonhos e presságios, José Arcádio decide fundar uma aldeia no meio da selva. Ele a chama de Macondo. Isolada, cercada por rios e florestas, a cidade nasce como um refúgio, quase um paraíso. Mas, como todo paraíso terreno, já carrega em si o presságio da queda. Nos primeiros anos, Macondo parece viver em equilíbrio, mas o espírito inquieto de José Arcádio Buendia não encontra descanso. Fascinado pelas visitas dos ciganos e pelos prodígios que trazem ímãs, lentes, espelhos, invenções que pareciam mágicas, ele mergulha em experimentos, sempre guiado pela presença quase mítica de Melquíades, o cigano que representa tanto o mistério da ciência quanto o poder da memória. Enquanto José Arcádio se perde em laboratórios improvisados, tentando decifrar os segredos do universo, Úrsula se torna o alicerce da casa. Ela cuida da família, administra a vida prática e protege a cidade das consequências da obsessão do marido. É ela quem sustenta a ordem diante de um homem cada vez mais entregue à própria solidão intelectual. Dessa união nascem os primeiros Buendia, e já neles percebemos os traços de um destino repetitivo. José Arcádio, o filho mais velho, é marcado pela força física e pelo impulso. Aureliano, ao contrário, cresce introspectivo, carregando desde cedo a melancolia e a sensibilidade que o transformariam no coronel das guerras futuras. E Amaranta, a filha, escolhe para si o caminho da renúncia, decidida a viver sem ceder ao amor. Macondo, no início, parece uma aldeia protegida do mundo, uma criação pura. Mas cada gesto dos Buendia revela que a semente da tragédia já está plantada. A maldição do incesto, o peso da obsessão e o ciclo da solidão começam a se insinuar desde os primeiros dias. E talvez essa seja a primeira grande reflexão que o livro nos provoca. Será que tudo o que criamos, famílias, cidades, até sonhos,
já nasce marcado por sua destruição? Ou será que somos nós, com nossas repetições inconscientes, que condenamos o futuro a reviver as dores do passado? À medida que Macondo cresce, seus habitantes deixam de viver apenas em meio às fantasias trazidas pelos ciganos. A cidade passa a se confrontar com a dura realidade da política e da guerra. É nesse cenário que surge a figura mais emblemática da família, Aureliano Buendia, o segundo filho de José Arcádio e Úrsula. De menino calado e observador, Aureliano se transforma em um homem que carrega nos olhos uma melancolia sem fim. Quando os ventos da guerra civil entre liberais e conservadores alcançam Macondo, ele é levado a assumir uma posição. Pouco a pouco, esse jovem silencioso se torna o coronel Aureliano Buendia, líder de inúmeras batalhas, comandante de exércitos improvisados, símbolo de uma causa que parecia nobre, mas que no fundo se dissolvia em sangue e derrota. Durante anos, o coronel luta em guerras sem fim, proclamando revoluções, assinando tratados que logo seriam quebrados, voltando sempre para a mesma solidão. Sua trajetória se converte em lenda. O homem que participou de 32 guerras civis e não venceu nenhuma. Um herói que nunca foi herói. Um símbolo do fracasso da política em um país fragmentado. Ao voltar para Macondo, Aureliano já não encontra sentido na vida pública. Recolhe-se ao silêncio de sua oficina, onde fabrica pequenos peixinhos de ouro. Fundidos e refundidos inúmeras vezes, esses peixes se tornam a imagem perfeita da sua existência. Repetitiva, inútil, condenada a recomeçar sempre no mesmo ponto. Enquanto isso, a família continua seu ciclo de excessos e paixões. O irmão mais velho, José Arcádio, retorna transformado em um homem rude, cercado de rumores e de força bruta. Sua presença contrasta com a introspecção do coronel, e ambos representam duas formas diferentes de solidão, a do corpo entregue aos instintos e a da mente aprisionada pela memória. Macondo, nesse período, começa a perder a inocência dos primeiros anos. A política invade a cidade, trazendo tanto esperanças quanto divisões. Mas o que permanece, em meio a todas as lutas e derrotas, é a marca da estirpe Buendia. Cada vitória aparente esconde uma nova forma de solidão. Cada gesto de grandeza se revela vazio no fim. E aqui, Marques nos convida a refletir. Quantas vezes em nossa própria história confundimos luta com sentido, poder com redenção? O destino do coronel parece sussurrar que nenhuma guerra externa é capaz de preencher o vazio interior. Talvez a verdadeira batalha seja sempre contra a solidão que nos habita. Com o passar dos anos, Macondo deixa de ser aquela aldeia isolada que nascera dos sonhos de José Arcádio Buendia. A cidade cresce, recebe forasteiros, estradas, comércio. O mundo moderno bate às portas, mas junto com o progresso chegam também a exploração e a violência. É nesse contexto que se instala a Companhia Bananeira, trazendo promessas de riqueza e trabalho para a população. De início, Macondo parece florescer. Novas casas, movimento constante, prosperidade. Mas logo a comunidade descobre o preço desse progresso. A empresa controla tudo: salários, horários, até a vida cotidiana. A abundância prometida se converte em dependência e a riqueza se concentra nas mãos de poucos. O estopim acontece quando os trabalhadores decidem se organizar, exigindo melhores condições. A greve cresce, reúne milhares de homens, mulheres e crianças. Mas a resposta não é diálogo, é massacre. A multidão se reúne em Macondo, tomada pela tensão. As forças enviadas para conter o movimento avançam e em instantes o silêncio da praça se rompe. O espaço, antes marcado por vozes e passos, agora guarda rastros de queda e marcas profundas, como se a própria terra tivesse absorvido a dor daquele dia.
Na memória oficial, o episódio nunca existiu. Os mortos se transformam em silêncio, como se nada tivesse acontecido. Apenas alguns sobreviventes, como José Arcádio II, carregam para sempre a lembrança do horror. O esquecimento se torna a segunda morte. A partir desse ponto, Macondo nunca mais será a mesma. A ilusão de prosperidade se desfaz, deixando apenas decadência. As casas que antes brilhavam se tornam ruínas, as ruas são tomadas pelo abandono. A modernidade, que prometia salvação, se revela maldição. Para a família Buendia, esse período marca a intensificação da desordem interna. Amores proibidos, paixões violentas e solidões cada vez mais profundas atravessam as novas gerações. O ciclo parece inevitável. A grandeza e a ruína caminham lado a lado, como se o destino fosse sempre repetir o erro anterior. E aqui, Marques nos obriga a encarar uma questão dolorosa. Quantas vezes a história de um povo é apagada por aqueles que detêm o poder? Quantas violências são silenciadas? Quantas vidas esquecidas em nome do progresso? O massacre da Companhia Bananeira não é apenas um episódio da ficção, é o espelho de um continente inteiro, onde a memória é tantas vezes negada para que os mesmos erros possam se repetir. À medida que o tempo avança em Macondo, a família Buendia mergulha cada vez mais fundo em um ciclo de paixões intensas e destinos marcados pela impossibilidade. O amor, que poderia ser redenção, surge sempre como condenação. Quase nunca se realiza plenamente. Quando o faz, traz consigo o selo da tragédia. Um dos episódios mais marcantes é o romance entre Renata Remédios, a Meme, e Maurício Babilônia, o mecânico simples que sempre é seguido por uma nuvem de borboletas amarelas. Esse amor juvenil, puro em sua essência, é brutalmente interrompido pela violência. Descoberto, Maurício é baleado e Meme é enviada para o exílio em um convento, condenada ao silêncio. A beleza da paixão se converte em solidão eterna. Outro eixo de intensidade é a presença constante dos desejos incestuosos, como se a maldição anunciada por Úrsula desde o início fosse um fio invisível que tece a história. Relações proibidas e amores sufocados repetem-se em cada geração, como se os Buendia estivessem condenados a buscar no espelho do próprio sangue o objeto de sua obsessão. Enquanto os amores fracassam, cresce também a sombra da profecia. Melquíades, o cigano que sempre representou o enigma da memória e da linguagem, deixa para a família pergaminhos misteriosos. Escritos em uma língua indecifrável, eles parecem guardar o segredo do destino de todos os Buendia. Durante décadas, permanecem guardados, como se esperassem o momento certo de revelar aquilo que já estava escrito desde o começo. É nesse ponto que Marques mistura com maestria o real e o mítico. Os personagens vivem suas paixões de carne e sangue, mas cada gesto parece estar preso a uma ordem maior, a um destino já traçado. Não importa se é amor ou guerra, triunfo ou fracasso, todos os caminhos levam à mesma solidão. E aqui surge uma pergunta inevitável. Somos livres em nossas escolhas ou estamos apenas repetindo uma história já escrita antes de nós? Os Buendia parecem mostrar que muitas vezes a paixão não é caminho de libertação, mas de aprisionamento. Amam intensamente, mas nunca encontram no amor a salvação. Em Macondo, cada gesto de afeto revela o peso da condenação, como se o amor, em vez de redimir, fosse apenas mais uma forma de nos lembrar de que ninguém escapa à própria solidão. Com o passar das gerações, os Buendia vão se tornando sombras do que foram. Macondo, que começou como um refúgio sonhado, agora se revela um lugar condenado. As paixões se extinguem, os sonhos se desvanecem e a solidão que marcou cada personagem chega ao seu ápice. A maldição de Úrsula se cumpre. O incesto, presente desde a fundação,
fecha o círculo da estirpe. A última geração vive sob o peso de uma memória implacável. Aureliano Babilônia, descendente direto da linhagem inicial, descobre os pergaminhos de Melquíades. Neles encontra cada história, cada segredo, cada erro já registrado como se tivesse sido escrito antes mesmo de acontecer. A revelação é devastadora. O destino da família nunca foi livre. A história, enfim, se cumpre. Compreender o que está escrito é compreender também a própria inevitabilidade da destruição. Macondo, silenciosa e indiferente, aguarda o fim. A cidade, que já respirou sonhos, guerras, amores e massacres, agora é apenas a moldura de uma tragédia que se encerra. As casas ruem, as ruas se tornam poeira e o vento leva consigo a lembrança dos Buendia. Tudo o que restou é a memória gravada nos pergaminhos, testemunha de que a repetição e a solidão foram desde o início o destino inexorável. Marques nos deixa uma reflexão final. A grandeza humana e a fragilidade da vida estão sempre lado a lado. Criamos, amamos, lutamos e esquecemos, mas o tempo, implacável, devolve-nos o que somos e o que deixamos de ser. Em 100 anos de solidão, cada gesto humano é retratado com beleza e melancolia, lembrando que, apesar de nossa vontade, talvez estejamos sempre presos aos ciclos da história, à repetição de erros e à inevitável solidão. E assim, a saga da família Buendia chega ao fim, levando consigo Macondo e deixando ao leitor uma pergunta que ecoa para além da última página. Somos autores do nosso destino ou apenas atores de uma história já escrita? Macondo já não existe, resta apenas o eco de passos, o sussurro das árvores, o brilho dos objetos que um dia pertenceram aos Buendia. Cada casa, cada rua, cada pedra guarda memórias que ninguém mais pode tocar, exceto quem lê com o coração atento. A saga da família é também a nossa. Somos José Arcádios, que buscam o impossível, Aurelianos, que lutam batalhas que ninguém vê, Amarantas, que recusam o amor por medo da dor. Cada um de nós carrega em si a repetição silenciosa de erros e acertos, a melancolia de amores que nunca se completam, o peso de histórias que nos moldam antes mesmo de entendermos. E ainda assim, há beleza nesse ciclo. A memória, mesmo frágil, nos conecta. A solidão, mesmo intensa, nos lembra que viver é sentir. O tempo, que tudo consome, também revela. Cada gesto, cada escolha, cada paixão deixa uma marca que desafia o esquecimento. Ao fechar 100 anos de solidão, percebemos que Macondo é mais do que uma aldeia, mais do que uma família. É um espelho do humano, um reflexo de nossas lutas, nossos desejos e nossas inevitáveis solidões. Ler Marques é atravessar gerações em minutos, é entender que somos ao mesmo tempo criadores e vítimas de nossos próprios ciclos. E a pergunta final, suave e dolorosa, permanece no ar. Se tudo se repete, se o destino parece traçado, ainda assim, vale a pena viver, amar, errar e recomeçar? A resposta está em cada leitura, em cada olhar atento à própria vida e em cada coração que ainda acredita na beleza de existir, mesmo entre a dor e a memória. Antes de finalizar, curta este vídeo, compartilhe com alguém que também busca reflexões profundas e comente qual personagem ou episódio mais ressoou com você. O link para o livro está no comentário fixado. Mergulhe nessa obra-prima e descubra Macondo com seus próprios olhos. Agora, se este vídeo tocou algo em você, curte e compartilha com alguém que, como você, também gosta de reflexões profundas. Se quiser continuar essa jornada com a gente, se inscreve no canal e ativa o sininho. Cada vídeo aqui é um convite para um novo olhar sobre si mesmo e a vida. Se quiser mais orientação para continuar sua jornada de autoconhecimento, eu separei 2 vídeos que estão aparecendo na tela que podem te auxiliar.
Escolhe um e me encontra lá. Até o próximo vídeo. Tchau!